deitado numa cama. Louvado seja Deus. E assim, nós já podemos dar uma olhada, pois é uma das situações que mais causa desânimo no ser humano, é paralisia. Louvado seja Deus. Paralisia é o quê, irmãos? Paralisia é a pessoa ficar sem fazer nada, sem poder fazer nada. Louvado seja Deus. Pense no negócio ruim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, e você tem experiência nisso? Tem, eu passei uns dias nessa situação. Jesus Cristo, nosso mestre, ele me deixou passar por essa experiência de paralisia, de ser paralítico, pelo menos um mês. Eu passei um mês enfermo, sem poder fazer nada. Louvado seja Deus. Até para botar alimentação na minha boca, eu tinha vontade que minha esposa botasse, né? Louvado seja Deus. Porque eu estava com terrível desânimo sobre mim. Louvado seja Deus. É uma coisa triste. E a pessoa fica sem fazer nada. Todo o sistema nervoso do corpo, até o sistema orgânico, o intestino da pessoa, recebe ordem para não querer fazer nada. É por isso que não quer comer. Viu? Pessoa desanimada, nem comer ela quer comer. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus Cristo, nesse texto sagrado que a gente leu nessa noite, ele falou exatamente, ele mexeu exatamente com este assunto do desânimo. Louvado seja Deus. Agora, ele conciliou o desânimo com outra coisa. Não sei se vocês estão lembrados. Com perdão. Louvado seja Deus. Aleluia. Quer dizer que até falta de perdão ocasiona desânimo. Louvado seja o nome de Jesus. Se a pessoa encaixar na mente que está inadimplente com Deus, ou com seu irmãozinho, sua irmãzinha do seu lado, louvado seja Deus, aquilo ataca desânimo. O desânimo ataca. Porque é como se a pessoa estivesse sem eficiência. Louvado seja Deus. Que é meia paralisia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então Jesus, o nosso mestre por excelência, louvado seja, cheio de sabedoria do Pai, louvado seja, ele atirou, louvado seja Deus, um tiro certeiro. Louvado seja, quando ele viu o paralítico naquele estado, louvado seja Deus. Quando a gente lê, a gente pensa que foi fé que ele viu no paralítico. Mas ele não foi no paralítico a fé que ele viu, não. Por isso é interessante a palavra. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia. Até eu mesmo, quem sabe eu já tenha pregado isso aqui, dizendo que tenha sido paralítico. Foi, Jesus viu fé no paralítico, mas não foi não. Aleluia. Jesus viu fé, foi das pessoas que trouxeram o paralítico. Naquela cama com o paralítico, com tudo. E trouxeram perante Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a fé é naqueles que vão, naqueles que estão em ação. Aleluia. Aqueles que estão em ação, aleluia, são os da fé. Louvado seja Deus. E Jesus viu fé. Por que, pastor, você está aqui foi nos homens? Porque a expressão, o verbo aqui, é Jesus viu fé neles. Neles. Só era um paralítico? Então não era no paralítico.
Era nos homens que vinham trazendo o paralítico com tudo. Louvado seja Deus. Então Jesus viu fé neles e atirou. Louvado seja Deus, e pegou mesmo num canto mortal. Louvado seja Deus. Jesus disse: perdoado te são os teus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele diz: tenha bom ânimo. Louvado seja Deus. Que significa espante o desânimo. Essa palavra espante o desânimo tem várias outras palavras, maneira de pronunciar que dá no mesmo. Louvado seja Deus. Vê se a igreja consegue aí outra forma de expressão que dá no mesmo sentido. Vamos achar outra? Louvado seja Deus. Expulsar o desânimo. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo faz parte de espantar o desânimo. Louvado seja Deus. Tanger o desânimo. Louvado seja Deus. É o mesmo que espantar o desânimo. Agora, essa palavra o Espírito Santo me deu, louvado, porque ela é muito interessante, ela é muito mágica. Espantar. Louvado seja Deus. Aquilo que é expulso, sendo espantado, louvado seja Deus, vai para longe. Louvado seja o nome de Jesus. Porque além daquilo ter sido tangido ou expulsado, ele foi espantado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus me usou uma vez para espantar um boi de 20 e tantas arrobas. Louvado seja o nome de Jesus. E o boi, ele foi espantado e saiu no quebradeiro mais horrível da vida, por dentro do mato. Louvado seja o nome de Jesus. E foi ficar muito longe de mim. Por quê? Porque ele foi espantado. Além de expulso, ele foi espantado. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus me usou com o Espírito Santo para expulsar aquele boi em línguas estranhas. Louvado seja Deus. E o boi enorme, 20 e tantas arrobas, deitado no meio da estrada. Louvado seja Deus. Aquele semelhante animal se arranca do seu corpo e parte dentro do mato. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu posso conjecturar que aquele bicho, ele viu um fogaréu muito grande. Louvado seja Deus, saindo na minha boca e indo no rumo dele. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo que ele saiu correndo, quebrando os paus dentro dos matos, aquela coisa horrível. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pelo que nessa noite, aleluia, o Senhor, ele está aqui para nos dar realmente força para nós espantar o desânimo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, seja para sempre. Desânimo é coisa triste. Viu? Quando alguém dá lugar ao desânimo, para ele voltar de uma conquista, é a coisa mais fácil que tem. Desanimou, pronto, vou mais não. Vou nada. Tem que faça mais eu ir. Estou desanimado, desanimei, vou não. Louvado, já e volta. Louvado seja o nome de Jesus. Se é uma coisa que está chegando, louvado seja Deus, e você está esperando animadamente, louvado seja Deus, daí a pouco chega. Mas se você desanimar, aí você começa, não vai chegar não, vai nada, não vai chegar. Estou desanimado demais, aqui não vai chegar não. Louvado, e não chega mesmo não. Se interessante que se desanimar, não chega aí, igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Jesus Cristo disse:
Filho, tenha bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Aleluia. Jesus está dando nessa palavra, tenha bom ânimo, Ele está dando como nós poder espantar o desânimo. Glória ao nome de Jesus. Eu já estudei outros conteúdos de instrução sobre o desânimo. Dizem que o estudo, que é um demônio branco, louvado seja, que ataca a pessoa, dá um endurecimento tão tremendo, e a pessoa fica ao ponto de desmaiar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Naturalmente falando, às vezes a gente ouve alguém dizer: rapaz, mas fulano desmaiou, aí ficou branco, tacou no manapulão. E a pessoa nem sabe. É um demônio, um espírito mau. Louvado seja Deus. Não quero dizer em todo caso, porque às vezes acontece de ser orgânico, ser uma enfermidade. Louvado seja Deus. Mas na maioria dos casos é um demônio. Louvado seja Deus. O diabo sabe, se ele conseguir colocar desânimo em alguém, ou numa igreja, ou num batalhão, ou num chefe de exército, se ele conseguir colocar desânimo, então ele vai, louvado seja Deus, bater palma. Louvado seja Deus. Ele vai ser vitorioso. No monte da tentação, foi isso que ele pensou. Louvado seja Deus. Eu vou tentar Jesus, ver se eu consigo desanimar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, louvado seja, um homem que Deus o levantou, ergueu para realizar uma restauração das muralhas de Jerusalém. Louvado seja Deus. Ele estava lá trabalhando e o diabo usava mensageiro para dar recado a ele, dizendo que ele estava chamando ele. Louvado seja Deus. Mas o que eles queriam? Era colocar desânimo em Neemias. Louvado seja Deus. Aleluia. E Neemias, orientado por Deus, era uma pessoa que o Senhor tinha levantado para realmente cumprir aquela missão de restaurar aquelas muralhas. Louvado seja Deus. Lá de cima do muro, ele dizia para os mensageiros: podem voltar, diga lá que eu estou, a igreja completa, fazendo uma grande obra e não posso descer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra para cada um de nós aqui. Saiba você, meu irmão, saiba você, minha irmã, que você está fazendo uma grande obra e não pode descer, ou seja, não pode desanimar, não pode desistir. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ah, mas eu estou tão desanimado, pastor, estou tão desanimada. Louvado seja Deus. Aleluia. Espante esse desânimo, dizendo para ele: eu não estou mais desanimada, eu estou animada. Agora eu estou animado. Louvado seja Deus. Eu vou lutar e vou vencer em Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja Deus. Fale positivo para você mesmo. Louvado seja Deus. Abra sua boca e fale, porque quando você fala, o seu sistema, o bloco mental recebe, louvado seja um recurso. Se alguém continuar dizendo: eu estou desanimado, pode alguém correr para perto para segurar, viu? Porque, louvado seja, daí a pouco a pessoa, pá, porque o desânimo leva a pessoa à queda. Louvado seja o nome de nosso Deus para todo sempre.
Bendito seja o nome de Jesus. Agora é interessante, nesses dias eu estava sendo tentado a me desanimar. Louvado seja Deus. Está vendo? O inimigo até faz tentativa de desanimar a gente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que maior o que está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda se não tiver alguém entre a igreja precisando espantar o desânimo, todavia eu. Louvado seja Deus. O Senhor me dá a palavra para falar para mim mesmo, para mim espantar esse desânimo. E dizer, expulsar ele para que ele não venha insistir comigo. Louvado seja Deus. E se você, meu irmão, você também tem sentido algum momento de tentativa de desanimar, receba a palavra de Deus pela fé nesta noite. Louvado seja Deus. Você que está numa tremenda luta, você que está num desafio, e sabe, só você está se sentindo, como é que você está vivendo ultimamente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você está se desanimando dias após dias. Louvado seja Deus. Nessa noite fica de pé e espanta esse demônio branco em nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos prosseguir. Louvado seja Deus, com fé, porque Jesus é conosco. Louvado seja Deus. E Ele está nos vendo. Ele está percebendo tudo o que está passando conosco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então, Ele perdoou o paralítico. Louvado seja Deus. Eu acredito que quando aquele paralítico ouviu a voz de Jesus, que dizia para ele, teus pecados estão perdoados. Então um paralítico imediatamente ele recebe um choque muito forte. Louvado seja Deus. Porque sempre quem está, louvado seja, dominado pelo grande desânimo, a sua consciência, louvado seja Deus, é atormentada de pecado, de erro. Foi por isso, foi por aquilo, é por isso ou por aquilo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Jesus brada, os teus pecados estão perdoados. Então a pessoa, opa, é uma nova oportunidade que está diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glórias a Deus. Podemos dizer que aqui nesta hora deste culto, aleluia, está diante de todos nós uma nova oportunidade de recomeçar, aleluia, de sermos mais animados, de sermos mais despertados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para prosseguir esta jornada. Louvado seja Deus. Até porque que o desânimo é algo mortal. Ele pode ser um pouco, vamos dizer, não, mas eu não estou muito desanimado não, eu estou um pouquinho. Eu só estou um pouquinho desanimado com isso. Aleluia. Louvado seja, mas se você brincar com esse pouquinho, já que é desânimo, a tendência é crescer. Louvado seja Deus. Sabia? Sabia que o desânimo pequeno, ele produz um desânimo grande? É algo da mesma raça, da mesma família. Louvado seja Deus. E então produz o grande. O desânimo pequeno produz o desânimo grande. E o desânimo grande leva a pessoa a falhar, a cair, a perecer. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo usava os espias de Israel, os homens que foram enviados, louvado seja por Moisés, para fazer espionagem na terra. Louvado seja Deus. Interessante que eles eram do povo de Deus, mas como a conquista era tão grandiosa,
que o diabo lutava, fazia uma luta tremenda, para ver se de alguma forma fazia com que eles perdessem a conquista. Louvado seja Deus. Então, os espias olharam a terra, louvado seja, eles vieram de lá para cá, viram que realmente a terra era boa, louvado, muito produtiva, muita fruta, muita uva, louvado seja Deus. Mas em vez de eles ficar olhando para as uvas, louvado seja Deus, aleluia, ficavam olhando para o tamanho dos homens, para a valentia dos homens, louvado seja Deus. E quando chegarem, rapaz, não é melhor nós voltar para trás, é melhor nós desistir, Moisés, porque lá realmente a terra é boa, mas os homens, além de grande, são valentes. Os enarcas estão lá. Enarcas eram varões de fama naquela época, homens como o gigante Golias, homem de 3 metros de altura, 3 metros e meio. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então o inimigo atacava aqueles espias para pregar no meio do povo, louvado seja Deus, que era melhor que voltasse do que enfrentar, porque arriscaram morrer lá naquela batalha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, da mesma maneira acontece hoje em nossos dias. O inimigo das nossas almas, louvado seja Deus, aquele que já está derrotado, aquele que já perdeu o que antes possuía, louvado seja Deus, aleluia. Ele não quer perder sozinho, ficar perdido só. Aí fica lutando para ver se consegue um número maior de pessoas que façam a causa comum com ele. Pessoas medrosas, pessoas covardes, louvado, que começa e não quer concluir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Eu estou sofrendo, mas eu creio no Deus que me ungiu para ser vencedor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Por ele eu espero, louvado seja Deus. É por isso que Davi dizia: esperei com paciência no Senhor. Louvado seja, porque é nessas horas que o desânimo, aleluia, quer nos tornar para trás, que a gente precisa ter paciência. Louvado seja Deus, porque enquanto a gente espera, algo diferente pode acontecer. Louvado seja Deus. Que o desânimo seja realmente espantado nesta noite, para bem distante desta igreja, desta obra, dos irmãos e das irmãs que ficaram em casa. Louvado seja Deus, desanimada por conta das lutas, por conta de tanto trabalho, por conta disso, daqui, daquilo outro. Louvado seja, porque não tem dinheiro para dar oferta. Misericórdia. Tem gente aqui que está faltando culto porque não tem dinheiro para dar oferta. Já pensou? Aqui por acaso tem alguém exigindo constantemente a oferta dos irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Oferta, igreja, é algo voluntário do coração de cada um de nós, de acordo com aquilo que o Deus mesmo coloca às nossas mãos. Aleluia. Procede das nossas rendas, aquilo que Deus está nos dando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Mas até por causa disso a pessoa se desanima e fica para trás. Que Deus nos defenda em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus esteja em ação para nos livrar de terrível tentação, de terrível demônio. Louvado que ele seja realmente expulso em nome de Jesus Cristo para sempre. Louvado seja Deus. O irmão Davi faz aqui um louvor.